Oi, estão me ouvindo? Faz um sinalzinho pra mim, gente, se vocês estão me ouvindo. Ah, Gi, Manu, meu presidente, que bom, gente. Vou mandar um link aqui pra Marisa, tá? Estão todos me ouvindo? Faz um sinal aí pra mim, gente. Tá bom? Ah, então tá. Obrigada. Calma aí que eu vou esperar a Marisa entrar. Boa tarde, a Marisa tá aqui. Oi, querida. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, minha primeira live, quero agradecer imensamente a Marisa por ter aceito o convite do Direito Via de Regra, que está fazendo uma série de lives jurídicas, e aí me convidou para falar desse tema, então achei super importante. Eu falei, cara, quem mais eu posso dividir esse tema, que é um tema que tanto dói em ser falado, mas é tão necessário, né, falar dele a todo tempo. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que você está numa maratona de lives e hoje o seu dia está super, hiper, mega corrido. Então, eu quero muito, muito, muito te agradecer, tá? Eu que agradeço, Valesca. Eu acho que, como você disse, infelizmente é um tema que a gente precisa ficar falando, né? Porque histórica e estruturalmente, advindo do machismo, né? Na sociedade machista, patriarcal, a gente tem esse problema da violência. E em tempos de pandemia, infelizmente, mundialmente piorou. Então, como que a gente não vai falar sobre isso? Né? Como que a gente não vai estar aqui para conversar com as mulheres, para informá-las? E eu sei que o seu trabalho à frente da comissão da OAB Campo Grande é muito forte nesse sentido. Sei que a Comissão da Mulher tem que lidar com várias questões, né? Mas a violência, realmente, o enfrentamento à violência é permanente, né? Diário, assim, para nós. E está fazendo um excelente trabalho lá. Aproveito até para mandar um beijo para todas as integrantes da comissão, tá? E para o Rodrigo Plaza também, que é um querido e está sempre acompanhando a gente, sempre dando força, Sempre. né, para todos os nossos trabalhos. É verdade. Então, como nós estamos no perfil do Direito Via de Regra, eu vou iniciar me apresentando, né? Não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu me chamo Valesca Pantaleão, né? Estou como presidente da comissão OAB Mulher da 29ª Subseção de Campo Grande. E é isso. Advogada, mãe. Advogada, mãe, estou em 1 milhão de tarefas. Isso, são Adoro a fazer sobrecarga das live. mulheres, exatamente. Isso é Pois muito é. importante, né? E aí me divido entre esses papéis. Agora, educadora infantil, Isso aí. cozinheira, faço live, sou presidente da comissão OAB Mulher, advogo em tempos vagos, quando dá isso tudo. E eu vou pedir para que você se apresente, Marisa, também. Bom, gente, eu estou atualmente como diretora de mulheres na OAB-RJ. A gente está tentando desempenhar da melhor forma, ainda mais nesse momento que a gente está mais afastado fisicamente, um trabalho para o estado do Rio de Janeiro inteiro, né, para tentar ligar todas as comissões da mulher advogada do estado do Rio de Janeiro através da nossa diretoria, e também todos os trabalhos que envolvam a advocacia feminina. A diretoria de mulheres quer estar junto, quer ajudar, quer
que é apoiar, né, e tentar ao máximo divulgar, dar visibilidade à mulher advogada, mas não só a advogada, a gente acaba que a OAB tem um papel, né, institucional também fora dos muros, digamos assim, da instituição, né, que é uma voz da sociedade. A gente está vendo isso muito fortemente, inclusive na OAB Nacional, né, com o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz, o trabalho que ele vem fazendo pela sociedade nesse momento. Então é isso, é por isso que a gente também hoje está aqui dividindo esse espaço, que é um espaço fora da OAB, né? Um outro espaço, um outro canal, porque é importante mesmo que a gente converse com a sociedade, né, Valesca? Que a gente possa se aproximar da sociedade para cumprir esse papel social da OAB. É verdade. E aí eu começo a live agora, né, te fazendo uma pergunta. Será que de fato houve? Porque eu escuto sempre essa pergunta, Marisa. Então, quando o Mel que me propôs esse tema, eu disse, eu tenho que começar fazendo essa pergunta para a Marisa, até que para que possamos responder, né? Será que de fato houve um aumento da violência com a pandemia? Infelizmente sim, porque os dados já revelaram que sim, né? Eu sou péssima para números, dizer o quanto que aumentou, mas é fato. A gente participa de um grupo de WhatsApp que se chama Rede, só um exemplo disso. E nesse grupo tem magistradas, tem promotoras, tem defensoras, policiais, civis e militares, né? Tem como é que é o nome, meu Deus do céu? Me fugiu agora. Esqueci. O CEDIM. Então, a gente lá debate muito e todas as informações são colocadas nesse grupo para que a gente possa se ajudar, uma rede mesmo de apoio. E desde o início está, assim, digamos, muito assunto sobre isso e o que fazer, por quê? Se você entender a violência, né, doméstica, violência familiar, o seu âmago, como é que ela acontece, como é que ela se dá, né? Então, o nome já diz, é violência doméstica, ela se dá dentro de casa. Então, a gente já vinha com um problema há muito tempo, não só no nosso país, das mulheres terem dificuldades para denunciar, porque elas têm que sair de casa para fazer isso. E esse sair de casa não é só um movimento físico, elas ficam refletindo sobre, pesando, né? Na verdade é isso. Tudo que vai acontecer a partir do momento que elas fizerem aquela denúncia. Tem a vergonha, né, de expor isso, tem o medo do mau atendimento na delegacia, do julgamento da sociedade, dos amigos, da família, porque a vítima, nesse caso, nunca é culpada, mas sempre, vamos dizer sempre, mas quase sempre, se tenta culpabilizar aquela vítima, que alguma coisa ela fez para chegar ali. Então, e é isso, a gente percebe que à noite, por exemplo, né, que as DEANs têm um funcionamento diferente, não tem delegada à noite, né, que preferencialmente seria importante que tenham mulheres para atender, não tem delegada à noite, a gente já vinha pedindo para que o poder público colocasse delegadas à noite, que tem diferença no atendimento, a gente pode falar um pouquinho disso depois, né? Mas, então, por que à noite é tão delicado isso? Porque é a hora que as pessoas estão em casa. Então, se você pegar esse paralelo, como eu falei, o âmago da questão da violência doméstica, que acontece dentro de casa, e por isso acontece à noite, nos finais de semana, imagina numa época de isolamento, de confinamento. E as pessoas ainda estão, assim, mais apreensivas, mais ansiosas, não sabem o dia de amanhã, todos nós estamos assim. Então, se você tem uma situação já, por exemplo, vamos pegar que fosse uma violência psicológica acontecendo com uma família, né? Nesse momento, as pessoas estão mais chateadas, mais nervosas, mais infelizes, mais preocupadas. Isso tende a aumentar. Aumenta por essa insatisfação e aumenta pelo tempo de permanência dentro daquela casa. Muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu isso, mas algumas pessoas relatam para mim, clientes, amigos, que ouvem discussão de vizinhos. Ouvem mais discussões de vizinhos do que ouviam antes. Então, assim, a gente não tem dados, por exemplo, do aumento de divórcios. No Brasil não tem esses dados ainda, mas em outros países aumentou também. Porque é questão da relação humana. As relações ficam, né? A coisa fica mais sensível nesse momento. Por isso que, infelizmente, houve um aumento da violência doméstica contra mulheres, contra crianças e contra idosos. O que eu acho mais triste, né, na violência doméstica, ela é por si muito triste.
Mas o que, de fato, faz com que ela seja tão complicada, eu acho, também, Marisa, é que o seu lar não é mais um lugar seguro. Porque muitas pessoas, elas sentem, bem, cheguei em casa. A mulher vítima de violência, ela não tem isso. A casa não é um local seguro para ela. Então, por isso houve o aumento. Está todo mundo trancafiado em isolamento dentro de casa, saindo, fazendo só o estritamente necessário. E aí, a gente tem agressores, no qual a gente também depois, eu acho que no momento, nós precisamos discutir sobre a reeducação desses homens, né? Porque temos homens agressores, mulheres vítimas, e aí junta tudo, né? O medo. Marisa congelou aqui para mim. Voltou. E eu acho que também por isso, o lar para aquela mulher, ele não é um local seguro. E aí aquela mulher, ela fica vulnerável. Totalmente vulnerável, né? E aí, quero também agradecer a presença da... Gente... Desculpa, Marisa. Saiu aqui para mim. Vocês estão me vendo? Olha o Rodrigo aqui, falando com a gente. Saiu o meu aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença da Rebeca, presidente agora da Comissão AB Mulher. Nem tinha visto, maravilhosa. Da seccional, que ela está também trazendo à luz um outro ponto que eu coloquei aqui para que a gente pudesse debater. Esse aumento é um privilégio do Brasil, porque nós brasileiros costumamos achar que só no Brasil algumas coisas muito ruins acontecem. Infelizmente não. Infelizmente não é do Brasil. A Rebeca, inclusive, mandou para mim ontem uma compilação de dados de outros países, tá? Rebeca, mais uma vez, obrigada por isso. A OAB Mulher está fazendo esse trabalho, está fazendo lives, está fazendo esse trabalho também de informação. E eu achei, vários países tomaram algumas atitudes em relação a esse aumento, né? E eu estava vendo que eu achei bem interessante, se não me engano foi na Espanha, a Rebeca está aí, pode me corrigir se não foi, mas eu acho que foi, que se criou uma ferramenta de mensagem que tem um localizador geográfico, para você já fica sabendo aonde que a mulher está. Por quê? A gente tem uma dificuldade nesse momento de sair de casa para denúncia. Então a gente no Rio, Espírito Santo e São Paulo, se não me engano, tem as delegacias virtuais, o que é ótimo. Tem que ter pouquíssima, digamos assim, burocracia para que a mulher consiga fazer essa denúncia de forma rápida, afinal de contas o agressor está em casa, né? Que ela consiga pelo celular dela acessar, não pode ser nada, um programa muito pesado, né? Nada disso. Mas, de qualquer maneira, é difícil porque ela está o tempo todo com ele, né? Então, eu achei essa iniciativa da Espanha bem interessante, tem outras também bem louváveis. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, 2 semanas atrás, mandou ofícios para o CNJ e para o Ministério de Direitos Humanos e da Mulher, né, lá para a ministra Damares, pedindo novas providências, pedindo que as medidas protetivas já existentes, que elas fossem prorrogadas indefinidamente, que a gente tivesse mais rápidas as medidas que precisam ainda ser feitas, né, serem aplicadas, que a gente tivesse mais delegacias virtuais, que a gente tivesse também mais publicidade, por exemplo, em farmácias, mercados, lugares que estão abertos, entre outras medidas. E a Rebeca pegou isso, porque a gente fez nacional, né? E ela replicou aqui no Rio de Janeiro, o Luciano assinou, e isso é muito importante. Pode parecer, poxa, mas mandar um ofício é tão importante assim? É o papel, né, da ordem. Pedir para que esses órgãos intensifiquem, né, o combate à violência contra a mulher e tomem medidas emergenciais também. Tem, inclusive, uma parte do pedido nesse ofício da OAB Mulher, que fala na questão, não sei se você ouviu falar também num projeto de lei nesse sentido, de espaço para mulheres vítimas de violência em hotéis da cidade. Que o poder público arque com isso, assim como tem para os idosos, né? Claro que a operacionalidade disso é muito complicada, já tive notícia que os idosos não quiseram se mudar para esses hotéis. E também é muito complexo, até porque você entende, por um lado, né, a questão de ficar sozinho nesse espaço, mas a gente está vivendo realmente uma situação muito, muito inesperada, ninguém podia pensar numa coisa dessa, e a gente está tentando alternativas no meio do problema, né? Porque quando você pensa alternativas para algo que vem, é uma coisa. Quando você está no meio do problema, eu fiz agora uma live com a Raquel Crispino, que
que ela trabalha com registro, é uma juíza, né, do TJ, e com subregistro, que é uma dificuldade que a gente tem. Estou falando de identificação civil. Né? Você vê que na violência doméstica a gente também tem subregistro, subnotificação, né? Então, na identificação civil, você tem um monte de gente que não está identificada até hoje. Pessoas já adultas, né? E ela trabalha com isso há muito tempo. E o quanto que essa falta de estrutura está sendo ruim para a gente agora na pandemia. Então, a gente está tendo que se reinventar, pensar soluções nesse momento. E aí você, voltando à base da sua pergunta, que é o que acontece fora, se é só aqui ou se é também lá, é um fenômeno mundial. A gente já tinha a certeza através da China, que foi a primeira a divulgar esse aumento, né? Só que as razões são as mesmas, né? A gente muda a geografia, muda um pouco a cultura dos povos, mas o problema é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo em relação a esse tipo de violência, a essas vulnerabilidades, né? Eu fiz aqui um levantamento, né? Eu estava ouvindo um podcast acho que é vice-diretora da ONU Mulher, e ela estava dizendo exatamente isso, que teve um aumento super significativo na China, França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Então, assim, você vê que é um fenômeno mundial, que realmente o aumento da violência com esse isolamento se deu no mundo todo. A Folha, em São Paulo, fez um levantamento, Marisa, no período do isolamento, usando o período do isolamento em São Paulo esse ano, e o mesmo período no ano passado, teve um aumento quase o dobro de feminicídio, de morte de mulheres dentro de casa. Isso não, eu acho que seria muita ingenuidade colocar isso por conta da coincidência. Deve ser coincidência. Não, não é. Então, de fato, existem mulheres morrendo por estarem em seus lares. Uhum. Aqui no Brasil foi criado um aplicativo, né? Chamado de, acho que é Direitos Humanos Brasil, não é isso, Marisa? Na qual ele está disponível para Android. Não tenho certeza se é esse nome, mas acho que sim. Eu vou até ver, estou tentando achar aqui até. É Direitos Humanos Brasil, que eu anotei, mas não sei se esse ficou o nome oficial, não sei. Que é para você conseguir, diferente do 190 e do 180, para que você consiga fazer a denúncia, né? E nesse aplicativo você tem a oportunidade de enviar fotos e vídeos da agressão. Acho que, de alguma forma, né, o Brasil também tem tentado se adaptar a essa nova rotina, onde as delegacias estão funcionando em regime de urgência. E aí, Marisa, é onde cabe a maior vulnerabilidade das mulheres. Porque o que seria urgência? Né? Eu acho que esse regime de urgência... Você vê, a violência psicológica, por exemplo, a moral e a psicológica, né? A gente sempre já vinha percebendo já há bastante tempo a dificuldade de denunciar esse tipo de violência. A dificuldade, na verdade, de registrar, né? Porque a física você tem uma marca, antigamente a violência física se dizia briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, ainda bem, se evoluiu esse pensamento, se sabe que é para meter a colher, né? O vizinho pode denunciar, qualquer terceiro pode e deve, mas a psicológica e a moral estão, acho que, no ponto onde a gente estava lá atrás com a física, tá entendendo? Então, nesse momento, o urgente não é a psicológica e a moral. Eu estou dizendo, não que eu não ache urgente, o que está sendo considerado. Então, você pode denunciar depois, você guarda o que você tiver de provas, aí a gente entra num outro ponto, né? Quais são as provas? Porque a violência que acontece dentro de casa é muito difícil, a mulher está sempre, quase sempre, né, sozinha com o seu agressor. Eu me lembro que no início, quando você falou sobre a dificuldade da mulher voltar para casa e ser pior, não é que nem você está voltando para sua casa depois de um dia de trabalho feliz, que bom, cheguei em casa. A mulher em situação de violência, ela está, né, como você falou, ela chega em casa e aí que começa o problema dela. Eu me lembro, Valesca, talvez o Rodrigo também se lembre, não sei, sem entrar no mérito, falar em nomes aqui. Homens morrem muito mais do que as mulheres. A violência é muito mais contra homens. E, assim, ele está falando de uma estatística na rua, né?
quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma estatística em casa. A gente está dizendo que mulheres têm medo de ficar nas suas casas, onde elas dormem. É como aquele filme Dormindo com o Inimigo. Eu tive uma vez uma consulta de uma pessoa que trabalhava esporadicamente na minha casa. Ela disse de tanto que ela via revistas da OAB na minha casa, quando ela vinha aqui trabalhar, e via o assunto qual era, ela acabou falando comigo do que ela passava em casa. Ela vivia uma violência psicológica muito grande do marido, e eu fiquei assim, e engraçado que eu fiquei muito preocupada em dizer qualquer coisa para ela. Eu queria, obviamente, que ela denunciasse. Ao mesmo tempo, ela mora numa comunidade, e eu pensei, olha a minha responsabilidade, o que vai acontecer com essa mulher, mas ela não pode ficar dormindo com esse cara, ela tem 3 filhos. Então a gente conversou bastante e eu orientei um pouco, inclusive porque ela tem vizinhos, e quando ela fosse conversar com ele, ela avisasse a vizinha dela, deixasse a porta aberta. E não cabe aqui falar dos detalhes do caso, mas era isso, assim, ali do meu lado, sabe, bem pertinho de mim, uma pessoa que está vivenciando isso dentro da sua casa. Teve uma oportunidade que ela falou que ele dormiu com um facão embaixo do travesseiro, sabe? Então, às vezes as pessoas, eu tenho a impressão de que elas acham que a gente fala essas coisas, a gente está exagerando no que a gente está falando. E, infelizmente, os números agora do mundo inteiro estão mostrando que não há exagero, que há fatos, né? E que se a gente não, apesar de ser uma questão histórica e estrutural na nossa sociedade, se a gente não mudar isso, se a gente não começar fazendo reflexão sobre pequenas coisas, como piadas machistas, por exemplo, comportamentos em local de trabalho e etc., coisa que a gente acha, deixa pra lá, se eu não rir, o pessoal vai achar chato porque eu não ri dessa piada, vai parecer que eu não sou homem porque eu não fiz essa graça, não falei daquela mulher. Se a gente não começar a ter responsabilidade com esses nossos comportamentos, a gente não vai estancar isso. Porque a ponta do iceberg é o feminicídio, como você falou. Mas lá embaixo, onde ninguém vê, está a violência psicológica, está a violência moral, né? Que geralmente as mulheres sofrem, até não sabem, patrimonial muito também, né? E é isso, e é dentro de casa, como você bem falou. Então a mulher tem o medo da rua também, que ela não está imune. Não. Ela tem medo de ser assaltada, medo de bala perdida, medo de estupro, que essa também o homem não, esse o homem não tem, não, que não possa acontecer mais. O índice né? Não é nem e o medo em casa também. Você vê, você vai para a OAB, sai lá de OAB não sei quantas horas. Você tem medo de pegar o Uber? Porque assim, eu não vejo um homem falar que tem medo de pegar Uber, mas a mulher tem. Sozinha, principalmente à noite, em determinados lugares, ela tem medo do que pode acontecer. Estou falando do Uber de maneira geral, pode ser um táxi, pode ser outro, mas assim, um exemplo bem corriqueiro da nossa vida, né? Sai de um lugar tarde, é só chamar um Uber. Não é assim. Você tem medo do que pode de um estupro, uma violência sexual, né, dentro do Uber. Marisa, o Rodrigo, meu presidente Rodrigo Plaza, está aqui, corroborando com uma pergunta que eu acho também bem importante a gente falar a respeito dessa atitude da OAB, né? A OAB, ela impediu, né, indeferiu uma carteira de advogado devido a envolvimento em violência doméstica. E aí o Rodrigo está pedindo para a gente falar sobre isso, sobre esse indeferimento e a base dele, né? O que acontece, gente? Eu posso dizer que o Rio de Janeiro teve um caso emblemático, que foi daquele, eu não lembro de nomes, daquele estagiário de direito que quase matou uma mulher no Recreio dos Bandeirantes, se não me engano. Foi. Né? E muito se falou, não sei se vocês estão lembrados, mas nesse caso me chocou muito isso, que muito se falou na idade dela versus a idade dele, como se isso fosse... que ela estava fazendo com ele no primeiro encontro na casa. Se fosse culpa dela, né? Tipo assim, ele não devia realmente estar interessado nela, será que ela não percebeu que era um outro tipo de interesse, porque ela era mais velha, né? Um horror isso. E segundo, foi logo para a casa dela. Aí eu falei, acho graça, né? Quando os homens estão aí nas baladas da vida, quantas vezes não saem com alguém, um homem também, ou uma mulher, de primeira, assim, e ok se um homem fizer isso, né? E
E aí, fazendo até um paralelo com aquele caso do Neymar, que, enfim, sem entrar no mérito do que aconteceu, se foi ou se não foi, da discussão toda, mas em nenhum momento falaram que ele não conhecia a mulher que ele levou para casa dele lá, que ele pagou a passagem. Entendeu? Porque se fosse uma mulher, nossa, como é que chama uma pessoa assim para ir para casa sem conhecer? Que foi o que aconteceu com essa mulher no Recreio dos Bandeirantes. Então, esse foi emblemático por quê? Para nós, da diretoria de mulheres, ficou emblemático porque foi a primeira vez que a gente atuou, foi o primeiro ato da diretoria de mulheres foi esse, pedindo que o Tribunal de Ética e Disciplina, né, a gente pedindo de ofício, que esse tribunal instaurasse um processo ético-disciplinar para apurar essa conduta, tá? E logo depois, o Conselho Federal, com base em outras coisas, mas eu sei que teve muito peso essa questão do Rio de Janeiro, editou uma súmula nesse sentido, entendendo que a violência contra a mulher para advogados e estagiários, né, é uma questão de inidoneidade moral. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação da questão do processo judicial, do trânsito em julgado, de haver crime, condenação, né, enfim, não ter mais recurso, da questão da inidoneidade que a gente fala na ordem, que não necessariamente tem que ter um processo. Você ser inidôneo, não necessariamente você está respondendo a um crime e sem direito a... Quer dizer, já foi para a última instância e não tem mais recurso. Inidoneidade não está atrelado. Lógico que nesse caso tem inidoneidade, mas não está atrelado uma coisa a outra. Isso é importante dizer. Porque muita gente fala, e se não tiver processo? Então, esse é o primeiro ponto. Processo é legal, não deve contraditório, não deve... Isso. E o segundo, isso na esfera do judiciário, que a gente não precisa esperar isso que eu estou querendo dizer, porque é diferente. Agora, em contrapartida, dentro da OAB, dentro do procedimento que é aberto, existe contraditório e ampla defesa. Não é porque houve uma denúncia que essa pessoa vai ser impedida de se tornar advogado ou vai vir a perder a carteira. Haverá oportunidade de defesa, mas é muito importante, foi uma pontuação muito importante que a OAB fez, de dizer que violência contra a mulher é uma questão de inidoneidade para a advocacia. Eu acho que esse sinal da OAB já demonstra o quanto todos os advogados da ordem, principalmente a Comissão da Mulher e a Diretoria da Mulher, ela está envolvida e enganjada para que essa mulher não passe por essas agressões. E eu acho que a violência contra a mulher, ela tem algo muito triste, né, em todo o seu entorno. Eu costumo dizer que toda vez que eu sou chamada para ir para uma palestra, falar sobre violência, eu torço veemente para que eu não precise mais fazer isso. E eu sempre me incomodo demais, porque parece que algumas coisas são simples de serem resolvidas. Nesse caso, trabalhando com isso, você vê que não é tão simples de solucionar. E aí, eu faço uma pós de políticas públicas para as mulheres, né? E nessa pós, eu tenho o prazer de dividir a pós somente com enfermeiras e assistentes sociais. E eu aprendi que do lado da assistência, eles mantêm um cuidado tão grande com essa mulher vítima de violência, e um deles é proporcionar a essas mulheres uma cartilha, dizendo situações que ela deve evitar caso ela esteja passando por violência. E aí eu acho bacana a gente dividir isso aqui, para que se você conhece alguém que você acha que passe por isso, para que você converse isso com ela, como não quer nada. Como não brigar na cozinha e nem no banheiro. Né? Na cozinha por dispor de objetos cortantes e no banheiro por ter coisas de cerâmica, então fica complicada a agressão. Né, Marisa? Elas também dizem que é para você pegar documentos e deixar com uma pessoa amiga, coisas pessoais, que você não consegue viver sem. Porque se porventura você precisar sair correndo, você vai ter esse documento. Sim. Se comunicar em código. Então também queria falar dessas atitudes e dizer o quanto que isso salva a vida dessas mulheres. Você vê, é tão complexa a questão da violência contra a mulher, né? Tão complexa. Eu, quando comecei a atuar, foi lá em Teresópolis, eu entrei na Comissão da Mulher, depois vim a ser a presidente, enfim. Só depois de muito tempo vim aqui para o Rio e vai, assim, a gente vai trabalhando e vai conhecendo mais e vai aprendendo mais e vai também ficando, vou dizer assim, mais... Como você falou, pensando, tomara que eu não tenha que falar sobre isso daqui a alguns anos, porque sabe que amanhã não vai ter jeito, né? Eu, quando assumi a Comissão da Mulher daqui do Rio em 2000
17, primeiro evento que eu fiz, eu me lembro que eu falei assim, eu não aguento mais falar sobre violência. Eu já não aguentava mais falar sobre, sabe? Então, assim, eu acho que foi até uma coisa que eu não devia ter falado dessa forma, porque parece que eu tô minimizando. Mas não é, porque assim, que dói. Dói muito. E naquele dia, tinha uma advogada, e isso tem a ver com um assunto, transexual, que hoje é até coordenadora da nossa comissão, que hoje é presidida pela Rebeca, mas a nossa coordenadora, que é a Giovanna Cambroni, ela estava, eu digo isso porque ela também fala isso em palestra, ela estava nesse meu primeiro evento como presidente da Comissão da Mulher. E eu recebi uma mensagem, eu estava em mesa, e eu recebi uma mensagem dizendo assim, que ela é uma advogada, professora e transexual. E aí dizia assim, uma mulher para mim, eu não quero dividir o meu dia com ela. Porque mulher trans não é mulher. E outras coisas mais foram ditas. E aquilo me magoou tanto, porque assim, a gente está aqui falando de violência e a gente não está fazendo outros contextos, que é a violência contra a mulher negra, que é a violência contra a mulher transexual, né, que são assim, como, voltando mais uma vez a falar da Rebeca, como a Rebeca diz, os marcadores sociais, né? Como que é mais difícil ainda. Então, para a gente falar de violência, a gente precisa entender esses contextos todos para perceber que não é simples para uma mulher sair desse ciclo. São várias questões, e aí os psicólogos podem falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas várias são as dificuldades para a mulher sair dessa situação. E o que você está trazendo aqui são questões práticas, assim, básicas e rápidas para ela poder sobreviver, né? E a gente, então sim, você ter alguém em contato, essa moça que eu até orientei, que eu falei há pouco tempo, eu falei para ela assim, diz para ele que você conhece uma pessoa que tem contato com várias delegadas, que o seu CPF dele já está comigo. Eu pensei em formas de mostrar para ele que se ele fizesse alguma coisa ia ter uma repercussão. Então assim, mas eu fiquei assim envolvida, né? Não foi uma coisa assim como advogada, eu fiquei muito preocupada com aquilo. Então, ter alguém que sabe do assunto é importante, alguém que esteja assim com um documento seu que você possa pegar numa emergência. Vizinho, eu acho assim uma coisa ótima, né? Primeiro que o vizinho sempre sabe da sua vida, ele sabe muito bem o que está acontecendo na sua casa porque ele ouve, né? Vizinho, porteiro, e a gente tem vergonha do vizinho, como se ele não soubesse. Então, assim, às vezes tá, sei lá, tem um contato com o vizinho, dá para abrir isso, dá para falar sobre isso. Agora, qual é a maior dificuldade? Assim, nesse caso que a gente está falando, é a vergonha, né? Porque mesmo você achando que alguém ouve, porque, vamos lá, pegar o início de tudo, quando você vai se relacionar com alguém, casamento, união estável, namoro, o que seja, a ideia é que aquilo seja ótimo, que dure para sempre, se for possível. Então você já tem psicologicamente aquilo de não tá dando certo, e aí começa, será que a culpa é minha? Será que é alguma coisa que eu fiz? Eu não sei se você já passou por violência psicológica, você, Valesca. Mas eu conheço várias mulheres que passaram por violências que nem sabiam que estavam passando. Assédio sexual, assédio no trabalho, uma série de questões. E ao longo da vida a gente vai se dando conta de quantas violências a gente sofre e na hora a gente não sabia o nome daquilo, né? Eu passei por violência psicológica numa união que eu tive, num relacionamento que eu tive. E é para acender uma luz. Só que muitas vezes não acende, você não vê dessa forma. Mas realmente a violência psicológica, ela vai geralmente escalonando para a física. Então eu acho que se a mulher já está sofrendo uma violência psicológica, e vamos dar exemplo disso, sei lá, dizer que você tá feia hoje, essa roupa não te caiu bem. Mas não é dizer, olha, essa roupa fica melhor em você, tal, dar uma ideia, uma sugestão, sugestão como parceiros fazem. Não, é dizer que seu cabelo tá feio, ou tentar ditar para você a roupa que você tem que usar, ou o cabelo que você tem que usar, ou a maquiagem, batom vermelho é coisa de mulher vulgar, por exemplo, unha vermelha, não vai com essa roupa, aí briga com você, né? Eu no caso, eu não podia assim fazer isso que eu faço o tempo todo. Porque eu estava tentando aparecer para alguém, para um homem de preferência, quando eu mexia no cabelo. Esse era o pensamento. Uma das coisas que eu ouvia. E você começa a pensar que a culpa realmente é sua, que você pode fazer alguma coisa para melhorar isso, porque você não está acreditando que aquilo está acontecendo dessa forma, porque é muito confuso o cuidado com essa coisa do poder,
ciúmes, a pessoa se preocupa com você, é um limite esquisito, que você demora às vezes para perceber, né? Então, muitas vezes, é tentar fazer você pensar que você é burra, sabe? Que você não é uma boa profissional, que você não é inteligente mesmo, que você, sei lá, é ficar te depreciando, entendeu? Se isso acontece com você na sua casa, em algum ambiente, saiba que isso é violência psicológica, sabe? Isso e às vezes eu falo isso, eu costumo falar isso abertamente mesmo, porque eu acho que é importante a gente trocar experiências. Às vezes as pessoas falam, nossa, a diretora de mulheres, ex-presidente da Comissão da Mulher, advogada, ela disse que sofreu violência psicológica. Eu digo isso. E digo, demorei muito a perceber. E uma das coisas que foi super importante para mim foi o trabalho na OAB. Porque foi dali que eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Então não evoluiu para uma violência física, podia ter evoluído. Tá? E assim, é importante dizer isso, porque muitas vezes as pessoas. A gente tem muita dificuldade, né, Valesca, eu acho, de achar que alguma coisa está acontecendo com a gente. Por exemplo, a gente está na pandemia, alguém vai pegar, não, comigo não vai acontecer. Sabe, eu vou em tal lugar, alguém pode se acidentar, mas eu não. Principalmente adolescentes tem muito isso, a gente tem também às vezes, né? Então é importante a gente perceber que é tão comum, que ninguém está imune. Sabe, é tão comum. Quantas vezes você no seus trabalhos, você já fez na vida, sua vida profissional, ou até num ambiente de amizade, você foi interrompida na sua fala, estava tentando colocar o seu pensamento e um homem te interrompeu. Ou então ele achou que podia explicar melhor do que você. Isso é corriqueiro, isso acontece demais. A gente, quantas reuniões de trabalho, não vou citar locais específicos, mas em quantas reuniões de trabalho que eu tô, que às vezes eu falo, gente, eu vou ter que dar um soco aqui na mesa para ver se eles me dão atenção àquilo que eu tô falando. E geralmente você tá sozinha, porque não tem muitas mulheres nos espaços de poder. As mulheres se veem muito sozinhas. Né? Isso é uma questão. Das nossas cabeças. É isso. Então, assim, você vê, eu abri muito a resposta, porque realmente a questão da violência ela não é simples. Ela é tão enraizada, ela está tão na sociedade, que são muitas coisas que você precisa pensar. Acho que é importante também, Marisa, aqui vou agradecer imensamente a pergunta da minha querida amiga, diretora também, faz parte da diretoria da 29ª Subseção, a Zilda. Ela colocou que agora, em plena pandemia, essas vítimas que se encontram muitas vezes ao nosso lado, quais os canais? Eu costumo dizer em caráter emergencial, você está ouvindo uma briga muito forte, está vendo que está tendo uma discussão, é 190. Não vai adiantar você ligar para essa urgência para um 80. Não vai resolver. Você tem que ligar para 190 e pedir ajuda, né, da polícia militar, dizendo que você está escutando vários gritos, pode ser anônimo também, e aí você pede ajuda do 190. Também a Priscila, ela é da comissão de eventos e super colaboradora da OAB Mulher também, ela disse que é muito importante a gente propagar essa cartilha que eu disse, que a área da assistência e da saúde tem, dizendo quais são os melhores locais, né? O tipo de documento que você tem que deixar separado, o documento do seu filho, a roupa, porque aquela mulher que ela é vítima de violência, talvez o judiciário não consiga chegar nela, porque ainda há uma opção, se ela vai querer fazer registro, mas quando ela está muito machucada, eventualmente ela vai precisar ir ao hospital. Então, a saúde chega nessa mulher. A saúde chega na assistente social, que está no posto, nas agentes de saúde. Então, assim, a área de saúde ela tem um cuidado muito grande com essa mulher e eles estão na ponta. A mulher, quando ela chega a um ponto de cansar e denunciar, o judiciário aí que é. Né? O judiciário vai lá e faz o seu papel. Agora, quando não? Eu acho que é importante a gente também colocar isso. Né? Não brigar em área como cozinha, área que tem objetos cortantes. Evitar o confronto direto. Eu sei que talvez no calor da emoção fique difícil, mas evite o confronto direto. Tente manter um código com a sua vizinha, com a sua amiga, com alguém da sua família, dizendo que está em perigo, que não necessariamente precisa ser perigo. Né? Eu vi uma live da minha professora, a Érica Paz, e ela disse assim, gente, tá
tá vendo briga de violência doméstica, tá sofrendo agressão, não grita briga, não grita socorro, ninguém vai te socorrer, não, grita fogo, vai um monte de Grita fogo, eu já ouvi ela falando também isso. Fogo vai tudo. Não, e há uma estatística de que se você tá na rua e grita fogo, as pessoas olham e param. Se você grita socorro, as pessoas não param. Coisa louca isso, né? Mas você não pensa, você pensa outras coisas, você não pensa fogo, porque você não tá vendo fogo. Agora, você tá falando desses cuidados e alguém pode estar pensando, volto a dizer, poxa, mas se tá nessa situação de não fica na cozinha porque tem objetos cortantes, separa uma roupa, o documento pode acontecer uma coisa, ela tá sabendo o que vai acontecer, sai logo de casa. Não, gente, infelizmente não é assim. Seria ótimo se pudesse ser assim. Por que a gente está falando, né, do poder público pagar espaço, pagar hotel para mulheres vítimas de violência? Porque não tem para onde ir. Então, muitas vezes não tem para onde ir. Não é só a questão que a gente falou aqui do medo, da vergonha, de uma série de coisas. Tem a questão mesmo financeira, econômica, né? Tem os filhos envolvidos, sair com os filhos, né? Levando os filhos que também são filhos dele, né? Porque parece... uma vez um rapaz estava falando comigo numa reunião que uma menina que trabalhava com ele sofreu violência e contou que sofreu violência, e ele na mesma hora se colocou disponível para ajudá-la em tudo. E depois ela voltou com o namorado, e ele achou aquilo absurdo e mandou ela embora. E aí, só que ele contou isso assim para mim, para minha sócia, como se fosse assim, que ele estivesse abafando, sabe? Tá vendo aí? Tive essa... Eu falei, olha só... Nessa situação ela voltou para ele, é tanta coisa que pode ter motivado isso, que você fazer com que ela perca o emprego só prejudicou. Né? Então, assim, e a gente podia aqui falar várias razões de por que ele não devia ter feito isso, mas é interessante que as pessoas têm ainda o pensamento de que ela tá ali porque ela quer. Ela tá sofrendo a violência porque ela quer. Né? Tipo, não tem vergonha, não. O cara fez isso com ela e ela voltou com ele, sabe? A subjetivação do que acontece de fato, né? Quando a causa é com uma mulher, sempre tem um motivo, né? Mas por que ela fez isso? Eu costumo dizer também que lá na comissão, né, eu coloco todas as mulheres que queiram começar a trabalhar com isso, né? E exatamente por isso, Marisa, às vezes eu faço entrevista com algumas mulheres, porque antes de entrar eu marco sempre uma entrevista comigo e com a minha vice-presidente, a doutora Patrícia. E aí, todas as vezes, já teve situações de a pessoa falar assim, cara, mas eu não consigo entender. Como que a mulher apanha e volta? Eu respirar, né? Porque você precisa respirar e você precisa entender que todo mundo precisa dessa desconstrução. Você precisa compreender que o seu local ali é ouvir, ajudar no que aquela mulher desejar. Mas, infelizmente, existem dados estatísticos que dizem que as mulheres são vítimas de violência doméstica, normalmente também sofrem com a dependência financeira, a dependência afetiva. Aquele homem já fez tanta violência psicológica naquela mulher que ela coloca na cabeça dela que ela não é capaz de ter outra Exatamente. Do que ele. Então, eu acho a violência psicológica ela vai te minando, esse é o ponto. Existem estudos de profissionais da área de saúde que mostram o quão mal para a sua saúde faz a violência psicológica. A mulher que sofre violência psicológica desenvolve doenças por conta da violência psicológica. Então, exatamente. Gente, é óbvio que não é simples. Então, né? Marisa, assim, olhar para você e ver essa força que você é na luta das mulheres e ouvir o seu relato, dá para essas mulheres olhar para você e falar, cara, eu posso chegar aí. Eu posso, porque você é uma mulher poderosa como você é. Chegar aqui numa live e dizer, olha, eu sofri violência psicológica e eu tô aqui. Eu consegui. Então, eu acho que a violência, ela trabalha exatamente isso. Ela vai minando, ela vai podando como você se olha, a forma que você se vê. E aquilo vai te fazendo você ficar num pedestal. Você coloca aquele agressor num pedestal de tipo, caramba, ele é muito bom pra mim. Exatamente. Eu não mereço. Ninguém vai te amar como eu. Você nunca vai encontrar uma pessoa que te ame tanto. Porque eu faço isso que é porque eu te amo tanto. Eu não sei se você assistiu um Big Brother. Como o Big Brother ainda está acontecendo, a gente acho legal fazer esse paralelo. Que eu também sempre esqueço o nome das pessoas. Da menina Rebeca, podia dizer aqui que ela com certeza sabe que sofreu violência psicológica dentro
do programa, depois o namorado saiu e ela ficou desesperada porque ele A saiu. Gabi, eu sei Não foi nesse Big Brother, não. foi Um outro nesse, Big Brother. Por isso que eu tô falando, foi um caso emblemático não também, sabia. que envolveu a delegacia, porque ele estava fazendo violência psicológica com ela, e quando ele saiu, ela ficou desolada. Eu esqueci o nome dela, vou tentar me lembrar aqui. E Emily, me lembrei agora. Uhum. Isso foi um caso que a gente trabalhou bastante esse caso, porque como é um programa muito assistido, né, facilita você mostrar para as pessoas, né, no caso concreto, como que a violência psicológica se manifestou. Porque ela era apaixonada por ele, ele fazia ela se sentir especial, ele colocava todo um amor, digamos assim, né, entre aspas, para ela, e ao mesmo tempo ele era violento com ela. Então isso era um conflito na cabeça dela, e ela era dependente dele emocionalmente, psicologicamente, Marisa, a gente afetivamente. totalmente também, né? Porque ele era médico, não era, Marisa? Eu acho Esse exatamente isso. participante namorado, não era? E aí a pessoa, olha, ele é médico. Como se agressor também viesse com profissão que agride e quem acredita também. Você vê que não tem Exatamente. classe, realmente. Não tem mesmo. Não tem nenhuma. E uma coisa que eu também acho importante a gente falar aqui, Marisa, é que assim, eu acho que quanto mulher, né, tentar não julgar essas mulheres, né? Porque hoje a gente está falando de violência doméstica. Entende-se que aquela mulher sofreu agressão dentro do seu lar. E aí, normalmente, a gente também julga as mulheres que eu vi, né? Uma amiga minha, a Aline, e ela colocou exatamente isso. Ela é assistente social, ela trabalhou por anos fazendo política pública para as mulheres, né? Ela trabalhava pelo Estado. Então, assim, ela colocou, bem, se já existe um aumento significativo da violência doméstica, você imagina, aí você falou das travestis, dos trans, aí você imagina com a prostituta, com as negras, quando você faz o corte racial, ele é mais devastador, né? Então, eu Exatamente. acho que agora, em época de pandemia, o que a gente pode orientar essas mulheres, né, e agora meio que caminhando um pouquinho, né, pro fim, é dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas, né, Marisa? Que elas podem contar com a ordem, que vai estar aqui no perfil do Direito Via de Regra, os nossos Instagrams, os nossos contatos. Então, assim, que ela pode contar que vão ter pessoas acolhedoras para ouvir o que ela tem a dizer. Eu acho que a gente também pode divulgar para essas pessoas como fazer a denúncia, caso elas queiram. Isso. Eu também vou deixar disponível o aplicativo que eu achei muito bacana. Você tem a possibilidade de você fazer essa denúncia pelo aplicativo e nesse aplicativo você colocar fotos e tudo mais. Vou verificar a possibilidade, porque meu telefone não tem o sistema Android e iOS, eu não consegui testar, eu queria ter testado, mas não consegui pegar um telefone que tem um sistema Android para testar, para ver se funciona, para ver se de fato dá para entrar. E eu acho que o compromisso, né, é o que a Priscila está colocando aqui, estabelecer o compromisso que nós temos umas com as outras, né, de acolher, de ajudar, de passar informação, de dizer que a culpa não é dela, de dizer que ela não está sozinha nisso, que hoje pode ser ela, mas pode ser eu também, pode ser a Marisa, pode ser qualquer mulher, que não existe diferença de classe social, não existe diferença de status social, que qualquer mulher pode ser passível de vítima de violência. É isso aí. E não ter vergonha. Eu acho que eu sei que é comum e eu sei que é compreensível que se tenha vergonha de estar passando por violência. Mas quando a gente diz não tenha vergonha, é que por isso que é tão importante ser acolhida por outra mulher. A gente sabe o que é isso. Você pode não ter passado diretamente por uma violência, mas você tem um contato com a violência de alguma amiga, de alguma parente, de alguma vizinha. Você sabe o que é. E você, como mulher, sente isso. Quando acontece com uma mulher, a gente sente também, a gente entende o que ela está passando. Então não há razão para ter vergonha. A vergonha, muitas vezes, essa vergonha, esse medo, impedem uma denúncia, impedem que alguém possa nos ajudar, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Né? Tem muita violência realmente bem velada mesmo dentro de casa e não se tem ideia do que aquela mulher está passando. Né? E a gente tem que estar realmente com isso
cada vez, quanto mais a gente fala sobre violência, apesar de ser ruim, ser doído pra gente, é importante porque a gente tem que mostrar para as pessoas que não se tolera mais isso. A gente tem que mostrar que a sociedade está consciente contra a violência. E a gente tem que mostrar para as mulheres que existem outras mulheres para ouvi-las, sim, e que isso não é vergonha para quem está fazendo. É claro que é importante, você falou, e tem que ter uma outra live para isso, para cuidar dessa questão do agressor. Sim, existe masculinidade tóxica, existem questões familiares, uma série de questões que refletem, né, que geram essa violência. Mas quem está errado é o agressor. Realmente não é a vítima. E ela precisa ter isso dentro dela, precisa ter a certeza dentro dela. Ainda, mas se eu for na delegacia e não vão me ouvir, mesmo que você pense tudo isso, fala com uma mulher que esteja perto de você. Conversa com uma amiga, liga para alguém, sabe? A gente tem tentado disponibilizar, como você está falando aí, canais, mostrar números, 190, o endereço da delegacia virtual, tudo que a gente puder, o tempo todo, de trazer informação, divulgar o máximo possível a informação de aonde as pessoas podem ir, né, para buscar ajuda, é o que eu acho que cabe a gente fazer também. Né? Porque muitas vezes a mulher não tem a menor ideia de com quem ela vai falar. É verdade. Nesse tempo de pandemia, eu fui procurada por uma pessoa próxima, né? E ela diz exatamente isso, Marisa, que ela sofreu, né, a violência, ela foi impedida de entrar na sua residência e chamou o 190, o 190 foi até o local e disse que não podia obrigar a pessoa a deixar ela entrar, e a pessoa não deixava, começou a atacar as coisas dela pelo muro. Ela foi à delegacia e o agente que estava lá, eu acho que existem homens super sensíveis a ouvir essa pauta, e eu acho enriquecedor isso. Por isso que agora, quando eu estou olhando aqui, eu estou vendo o doutor Sérgio, o Rodrigo e todos os outros homens que estão aqui conosco, isso é super rico. Mas esse agente em específico, ele estava lá e ele disse para ela assim, bem, a senhora tem algum lugar para ir? Ela, tenho, mas todos os meus documentos estão lá. Isso não é urgente. Pois é. Isso não é urgente. E é importante pontuar, Valesca, só para fazer esse comentário sobre os homens, que quando a gente diz isso, da sensibilidade das mulheres, de forma alguma a gente quer excluir os homens, mas qual é o contexto? A gente cresceu nessa sociedade machista, então, assim, para nós, a gente carrega o machismo, mulheres, dentro de nós, como você falou, temos que nos desconstruir. Um homem carrega ainda mais, porque ele tem uma pressão da sociedade para ser machista. Então é mais difícil para um homem compreender o relato da mulher do que uma mulher. Por isso que a gente fala a questão de sensibilidade. Não é sensibilidade de ser humano, não é porque a mulher é mais sensível do que o homem, mas para esse contexto é mais sensível para a mulher, é mais fácil para a mulher entender a outra mulher. Esse é o ponto. É verdade. E olha, Marisa, é incrível. O relato dela foi exatamente esse que você falou, porque antes ela foi parar em uma outra delegacia. E na delegacia, a agente que estava era uma mulher. E ela disse, é incrível o quanto a sensibilidade foi diferente. Porque ela entendeu o que eu estava passando, ela entendeu que eu precisava de roupa, ela compreendeu isso. E quanto é importante ter uma advogada ou um advogado, né, o Valesca? Isso é uma coisa que a gente precisa muito falar. Quando alguém vem falar comigo de violência e a gente não pode atender enquanto OAB, né? A gente não advoga para essas pessoas, a gente pode dizer onde a pessoa deve ir. Eu sempre falo, procura um advogado ou uma advogada. Porque nessa hora da denúncia, se você tiver dificuldade na delegacia, ter um advogado ao lado, né, é a melhor coisa para você, porque na hora, mesmo que você seja advogada, você não se perde nos seus direitos no momento em que é com você. É importante você ter aquela assessoria, né? Um advogado ou uma advogada do seu lado na hora da denúncia. É verdade. E concluindo todo esse episódio, né, por quanto isso é real, o quanto isso está aqui do nosso lado, né, ela teve que voltar depois de eu conseguir falar, né, usar a minha rede de apoio, né, pedir ajuda, porque eu acho que é exatamente isso que a sociedade espera da ordem, né, eu usar minha rede de apoio e dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu estou com uma pessoa que está sem documento nenhum. E aí agora ela conseguiu fazer, só que ele já queimou todos os documentos, ele já dissipou todos os bens que estavam dentro do imóvel. Então, assim, o quanto isso é real, né? O quanto isso é sensível. Então, eu acho que para ela, um 190 não foi o suficiente, mas ainda bem que hoje ela conta com a vida, né? Porque para muitas, nem
desse relacionamento tóxico nem com a vida saem. Então, eu acho que assim, essa live é super importante. Então, quem puder divulgar, eu agradeço imensamente, Marisa. Tá aparecendo Eu que te agradeço. 5 minutos. Quero dizer que, assim, a todos que puderam estar aqui com a gente, quero dizer que assim, todos os membros da minha comissão, a todos da minha casa, a todos da seccional que entraram, a Marisa que aceitou, meu muito obrigada. Meus amigos, né? Muito, muito, muito obrigada, tá? Foi muito rico. Foi minha primeira live. Parabéns. Você foi ótima. Você viu? Porque, infelizmente, o tema da violência é corriqueiro para você. Infelizmente, nesse sentido. Mas nessa hora, o que você faz com uma coisa tão difícil? Você transforma isso numa forma de você ajudar as pessoas. Porque o seu trabalho na ordem é abnegado, é voluntário. Então, você está fazendo isso, transformando isso em benefício para a sociedade. Então, parabéns, Valesca. Eu sou super sua fã. Obrigada, Marisa. Vocês são uma honra, você sabe disso, né? Então, gente, muito obrigada. Beijo, Marisa. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos.